Olá, pessoal, tudo bem? Você sabe interpretar e integrar a norma tributária? Este é um tema extremamente importante, seja para a advocacia, para os concursos públicos de uma forma geral, e você mesmo na condição de contribuinte. Como interpretar, como integrar a norma tributária? Meu nome é Abílio, sou professor e advogado há muitos anos, e esse é o nosso canal. Eu queria que você pudesse se inscrever no canal aqui do professor Abílio. Por favor, dê um like aqui no nosso vídeo, caso esteja gostando, compartilhe as informações. E aqui nós simulamos uma situação de sala de aula. E vamos seguir aqui, portanto, para apresentar o conteúdo de hoje, que é interpretação e integração da norma tributária. Muito bem, pessoal. Só aguardar aqui o momento do compartilhamento e logo, logo o vídeo estará à disposição de todos. Muito bem. Seguindo aí, portanto, interpretar e integrar a legislação tributária. Bom, o artigo 96 do Código Tributário Nacional, ele apresenta uma luz, uma ideia, trazendo aí para a gente a seguinte expressão: legislação tributária, no primeiro momento, que é diferente de lei tributária. Lei tributária tem um sentido mais restrito, mais específico. São aqueles conteúdos previstos no artigo 97 do CTN, que é criar, majorar, reduzir, extinguir tributo, base de cálculo, alíquota, combinação de penalidade, identificação de sujeitos da obrigação tributária. Isto é matéria reservada à lei. Mas a expressão legislação tributária compreende, olha aí, ela é mais ampla, leis, tratados, convenções internacionais, os decretos que são objeto de um poder regulamentar do Estado, poder normativo ou regulamentador, atos abaixo da lei. Decretos não podem contrariar a lei, muito menos a Constituição. E também compreende o universo da legislação tributária as normas complementares. Aqui não é lei complementar. Vamos verificar isto no próximo slide. Está aí, artigo 100 do CTN. O que é norma complementar? Norma complementar à lei, continua sendo poder regulamentar. Atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, decretos, resoluções, portarias, decisões com jurisdição administrativa. Claro que no Brasil a jurisdição é una, é apenas do Poder Judiciário, mas aqui a gente está falando de decisões das instâncias administrativas, dos conselhos, dos órgãos julgadores administrativos, que, de qualquer maneira, têm que seguir o devido processo legal, e aqueles que a lei atribuam eficácia normativa. Práticas reiteradas são os considerados como fontes do direito, como na condição de costumes. Práticas reiteradas são costumes. E, por fim, os convênios que são celebrados entre os entes da federação. Os convênios mais comuns são aqueles do ICMS. Então, entre secretários da Fazenda, entre governadores dos estados. Então, isso são normas complementares que não representam o princípio da legalidade no seu sentido estrito. Aqui é uma legislação tributária. Muito bem. Mas o que significa integrar a legislação tributária e qual é a diferença para a interpretação? Interpretação está aí, olha, interpretação do texto. Você interpreta um texto já existente. Aí tudo bem. Há uma norma que trata de determinada abordagem, de determinado tributo, especificamente. Aí a interpretação da norma tributária. Interpreta-se a norma tributária, inclusive literalmente, de forma restrita, aquela que traga benefícios ao contribuinte, como suspensão ou exclusão do crédito tributário, a outorga de isenção. A gente vai ver depois aí em outro vídeo, anistia, isenção, mas são formas de exclusão do crédito tributário. Também interpreta-se de maneira restrita a dispensa do cumprimento de obrigação tributária acessória, que são aquelas que não compreendem o recolhimento de tributo, e sim atividades que ajudam o fisco na arrecadação e na fiscalização efetivamente, que é
emitir nota fiscal, apresentar relatórios, balanços, essas informações. Então, interpreta-se de maneira literal, de maneira restritiva, situações que restringem o poder da administração pública a cobrar tributo, ou seja, a interpretação restrita favorece ao Estado nesse momento. Por sua vez, o artigo 122 diz que interpreta-se literalmente e interpreta-se, inclusive, de maneira retroativa, normas que tratam de combinação de penalidades. Então, se o processo está ativo ainda na via administrativa ou judicial e vem uma nova lei que reduz aquela punição administrativa, uma multa, ou mesmo elimina aquela combinação de penalidade, essa lei vai poder retroagir. É uma exceção ao princípio da irretroatividade da norma tributária. A lei pode retroagir para beneficiar em matéria de sanção. Então, ela é interpretada de maneira mais favorável ao contribuinte. Então, interpretação da norma é interpretação de uma norma existente, interpretação de um texto. Por outro lado, na ausência da norma, nós temos a integração. O que é integrar? É trazer alguém, algo que não faz parte daquele contexto. Integrar uma pessoa no ambiente de trabalho, na faculdade, integrar uma nova família, integrar. Então, trazer algo que não está previsto. Então, nós temos aqui, na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária que deve ser aplicada, a solução ao caso concreto, utilizará sucessivamente na ordem indicada. O que é que ela vai utilizar na ordem indicada? Nós temos aí a sequência. Primeiro, a analogia. Aquilo que é o mais próximo, aquilo que é o mais parecido, né? Pela lógica. Então, o que é mais próximo? O que é mais parecido? Vamos utilizar a analogia para integrar. Se fosse igual, seria interpretação, mas não é igual, é próximo, é analogia. Depois nós temos os princípios do direito tributário, que são os princípios mais específicos para o caso em concreto. E depois os princípios do direito público, afinal de contas, direito tributário é ramo do direito público. Não teremos princípios do direito privado aqui. E, por fim, a equidade, a igualdade. É nesta ordem. Então, o Código Tributário Nacional aponta uma ordem vinculada para integrar a norma tributária. E aí você começa a pensar em algumas situações. Através da analogia, é possível exigir um tributo? Criar, majorar um tributo? Interrogação. Muito bem. A resposta é que não. Todo tributo só pode ser criado ou majorado por lei. Princípio da estrita legalidade, da tipicidade cerrada. Artigo 108, parágrafo 1º do CTN. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Isto protege o contribuinte. Os princípios são cláusulas pétreas em favor do contribuinte, do cidadão contribuinte. Por fim, aqui, a utilização da equidade é capaz de dispensar o pagamento de tributo quando houver legislação expressa cobrando aquele tributo? A resposta aqui também tende a ser não. Afinal de contas, criar, majorar, reduzir ou extinguir tributo somente através da lei. A integração não pode afastar. Então, nem o contribuinte pode ser onerado para pagar, nem ser desonerado para deixar de pagar um tributo em razão de uma norma que não existe. Então, na ausência de uma norma, é integração. Somente na existência da norma é uma interpretação. Então, a ausência não pode ser capaz nem de criar, nem de afastar a cobrança. Portanto, está aí o artigo 108 do CTN, parágrafo 2º, apontando que o emprego da equidade não poderá resultar da dispensa de pagamento de tributo devido porque ele foi estabelecido em lei. E, por fim, agora, para arrematar esse conteúdo, né, nós temos aqui que os casos de remissão, que mostra que a lei tributária pode autorizar a autoridade administrativa, através de despacho fundamentado, conceder esse benefício, que é a remissão total, que é o perdão total, ou parcial
de uma dívida. E, por fim, está ali apontado, né, no inciso 4, ali destacado, que as equidades que essa dispensa só pode ocorrer se tiver expressa disposição legal. Então, sem expressa disposição legal, não teremos o perdão de um tributo. Afinal de contas, já pensou se o chefe do Poder Executivo pudesse dispensar o pagamento de tributos sem passar pelo Poder Legislativo? Quem seria favorecido seriam os amigos do rei, os amigos da rainha, dos políticos, dos chefes do Poder Executivo. Por isso a importância da democracia e do Poder Legislativo. E como sempre, nós temos a nossa dica de leitura, de vídeos, de cursos, e hoje nós temos aqui a obra que estabelece um dos fundamentos do estoicismo, na obra Meditações de Marco Aurélio, do imperador romano, e que traz aí diversas situações de fortalecimento mental para você superar as adversidades da vida e ter um controle emocional. E aí vem uma frase do imperador Marco Aurélio: seja como um penhasco contra o qual as ondas batem, permaneça firme e domine a fúria da água ao seu redor. Por mais que você tenha contratempos, por mais que as pessoas digam que não vai dar certo, ou venha perturbar seus objetivos, sua mente, no propósito que você tem, seja como um rochedo e permaneça no seu caminho. Essa é a nossa mensagem de hoje. Leiam a obra Meditações de Marco Aurélio, vale muito a pena. Então aqui, gente, é um procedimento de sala de aula. Eu peço que você possa ir curtir, portanto, o nosso vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Eu agradeço imensamente a todos vocês e a gente se despede por aqui. Um abraço, fique com Deus.